Olá! O tema do vídeo de hoje é sobre uso capião. Esse tema foi encaminhado para mim como sugestão pelo Instagram. Então, quem tiver interesse em encaminhar sugestões de vídeos relacionados ao direito civil, pode me encaminhar que é muito bem-vindo. Mas antes de tudo, o que é uso capião? É o direito que o indivíduo adquire na aquisição da posse de um bem, tanto móvel quanto imóvel, em decorrência do uso do tempo, de forma contínua, onde ninguém tenha contestado essa posse. Em caso de imóvel, qualquer bem que não seja público pode ser adquirido através do uso capião. Tem diversos tipos de uso capião, mas todos têm em comum alguns pré-requisitos. Mas quais são esses pré-requisitos? O possuidor que for pedir a uso capião realmente tem que estar no imóvel com o interesse de posse, explorando o bem, sem a subordinação a quem quer que seja e de uso exclusivo mesmo, como se realmente ele fosse proprietário daquele imóvel. Que a posse não seja clandestina, precária ou mediante violência. E por último, que seja uma posse de forma mansa, pacífica e contínua. Agora, quais são os tipos de uso capião? Primeiro, vamos falar sobre uso capião de bens imóveis. O primeiro tipo é a extraordinária, onde o indivíduo tem a posse daquele bem por 15 anos de forma ininterrupta, sem nenhuma oposição. Nesse tipo de uso capião da extraordinária, é independentemente de título e boa-fé. Mas o que quer dizer esse título? O justo título nada mais é do que um documento que comprove a legitimidade daquela posse. Na uso capião extraordinária, esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 anos se for comprovada que a moradia é de forma habitual ou que naquele imóvel tenha sido realizadas obras ou realizados serviços de caráter produtivo no local. Outro tipo de uso capião de bens imóveis é a ordinária. O indivíduo deve ter posse desse bem durante 10 anos de forma contínua, só que nesse caso depende do justo título e da boa-fé. Esse prazo de 10 anos ele pode ser reduzido para 5 anos se houver aquisição onerosa ou caso os possuidores tiverem estabelecido sua moradia ou tiver realizado investimentos de interesse econômico e social. Outro tipo de uso capião de bem imóvel é especial rural. A pessoa tem que ter a posse desse bem imóvel por 5 anos em uma zona rural e não pode ter mais do que 50 hectares. A área ela deve ser produtiva ou para a pessoa ou para sua família e também deve estabelecer sua moradia nesse bem imóvel. Lembrando que o possuidor ele não pode ter outro bem imóvel. A especial urbana ela é muito parecida com a especial rural. A pessoa tem que ter posse do bem imóvel por 5 anos. O possuidor ele não pode ter outro bem imóvel. Ele deve usar para sua moradia, só que esse bem é na zona urbana e não pode ser superior a 250 metros quadrados. Outro tipo de uso capião é a coletiva, onde deve ser em áreas urbanas superiores a 250 metros quadrados. A população que tomar posse desse bem tem que ser uma população de baixa renda e que ocupe aquele bem durante 5 anos de forma ininterrupta. Os possuidores também não podem ter outro bem imóvel, seja ele rural ou urbano, onde é impossível identificar a parte do terreno que pertence a cada possuidor. E o último tipo de uso capião de bens imóveis é especial familiar, onde o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandona o lar. Então, o possuidor tem a posse daquele bem imóvel, que não pode ser superior a 250 metros quadrados, de forma ininterrupta por 2 anos. E lembrando que a pessoa também não pode ter outro bem imóvel e utilizar aquele bem para sua própria moradia e de sua família. E no uso capião de bens móveis tem a ordinária e a extraordinária. Ordinária é quando a pessoa tem aquele bem para ela por 3 anos de forma ininterrupta e contínua. Só que nesse caso depende do justo título e da boa-fé.
Agora, a extraordinária não depende do justo título nem da boa-fé, só que o possuidor deve ter a posse daquele bem por 5 anos de forma ininterrupta e contínua. Mas existem algumas causas impeditivas para entrar com a ação de uso capião? Sim, existem e eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é sobre cônjuges na constância do seu matrimônio. O que é isso? Então, os cônjuges eles ainda estão casados e aí você não pode ingressar com uma ação de uso capião daquele bem imóvel que as duas pessoas residem. Outro exemplo também é entre ascendentes e descendentes, por exemplo, filhos e pais. Durante o pátrio poder, é quando o filho ainda é menor de idade. Contra os ausentes do país que estiverem em serviço público da União, dos estados, dos municípios. Contra aqueles que estiverem servindo na armada ou no exército em tempo de guerra. E outro exemplo que eu vou dar também é contra os incapazes, ou seja, aqueles menores de 18 anos. Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Esse tema é um pouco extenso mesmo, tentei resumir e compilar todas as informações importantes. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem deixar nos comentários, podem me encaminhar novas sugestões para temas, que são sempre muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, darem seu gostei se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.